Dia 21 de novembro de 2022, Paulo Ricardo Paum, coronel de polícia reformado. A Copa do Mundo começou ontem e nós, inativos, pensionistas e sequelados, estamos completando 11 meses de luta para o recebimento de um direito, que é o recebimento da GRAM. Nós sabemos, depois de tudo que nos foi ensinado aqui por aqueles que dominam o direito, por aqueles que dominam a parte da economia, que nós temos direito a receber a GRAM. E que isso deve ser uma questão de tempo. Mas nós temos um problema que corre paralelo a isso. Ao momento em que o judiciário vai pacificar e vai dizer: todos têm direito a receber a GRAM, paralelamente a essa decisão do judiciário, nós temos a questão do Rio de Janeiro estar em um regime de recuperação fiscal e a lei que criou a GRAM ter sido considerada como conflitando com a legislação que regula o regime de recuperação fiscal. Então, são duas situações que correm em paralelo. Então, o relacionamento do governador para manter a GRAM, porque imaginem se a GRAM cair, se os ativos tiverem que devolver a GRAM, os ativos e as pensionistas que resolvem. Isso será um problema gigante. Então, entendo eu que o governador fará todo o possível para que isso não aconteça. Mas para isso ele vai ter que ter uma boa interlocução com o governo federal. No momento que for batido o martelo nessa situação, ele tem que ter uma boa relação. E eu abro um parênteses aqui para tratar de um tema que eu tenho abordado, aliás, já abordei incontáveis vezes, que é o gravíssimo, eu considero gravíssimo o problema das fake news que correm pelas redes sociais. Existem até pessoas que, diante disso, se referem às redes sociais, eu acabei de ouvir isso, como redes antissociais, em função de uma série de problemas que ocorrem. E é complicado também você querer regular a rede social. Quer dizer, regular a manifestação, a livre expressão da opinião das pessoas. Eu até comungo da ideia que deveriam pensar um pouco em combater, por exemplo, o anonimato. Estabelecer meios de que a pessoa não pudesse ter uma rede social, não pudesse usar um aplicativo de mensagem, sem que essa pessoa fosse plenamente identificável. É uma tarefa complicada, não só para fazer isso, tomar essa decisão, como para implementar essa decisão. Nós estamos falando, em termos de Brasil, em milhões de usuários.
Mas o fato é que a pessoa cria uma rede social, coloca dados ali incorretos, coloca um apelido, às vezes não tem nada a ver, guarda nenhuma relação com o nome da pessoa, e ela sai ditando cátedra ali, né? Ela sai como se fosse o dono da verdade universal, falando sobre tudo. E muitas vezes induzindo as pessoas a erros. Então, eu sou um daqueles que luto contra as fake news, porque eu, como usuário, eu vejo o mal que isso faz. Mal que faz até para o país. Mal que faz para o Estado, para uma cidade, e em especial para as pessoas que são atingidas. Inclusive atingidas recebendo uma notícia falsa e às vezes não tendo tempo de confirmar e passando a acreditar naquilo e a replicar aquilo. Mas então, voltando ao nosso caso, que é o que nos interessa, é o que nós podemos, né, colaborar de alguma forma para resolver da melhor maneira, que é o caso da GRAN, né? Essa nossa luta aí de 11 meses já. Eu coloquei no Facebook, no meu Facebook, 2 notícias sobre o relacionamento do governo do estado do Rio de Janeiro com o governo federal. Repito, para resolver na parte jurídica, eu acho que está tudo muito bem encaminhado. Agora, para resolver aqui, junto ao Ministério da Economia, com relação à criação da GRAN durante o regime de recuperação fiscal, isso vai ter que ser uma decisão política, porque, tecnicamente, já foi escrito que a GRAN contraria esse regime de recuperação fiscal. Então, é interessante, né? Eu não posso nem dizer que uma delas é fake news, né? As duas podem ter até um fundo de verdade e as duas podem ter um fundo de mentira. Mas vamos lá. Eu coloquei as 2 notícias, repito, no meu Facebook. O Globo diz o seguinte, que o nosso governador Cláudio Castro, que é do partido do presidente da República, não custa lembrar, do presidente Bolsonaro, abriu um canal com Lula de interlocução, de aproximação, porque se sentiu traído porque bolsonaristas interferiram na escolha do presidente, né, do controle da Sebrae. Sinteticamente, é isso que está na matéria do Globo. Basta entrar no meu Face que vocês lerão a matéria toda. Por sua vez, o site Metrópolis diz o seguinte, que o governador Cláudio Castro não quer largar a mão do presidente Bolsonaro. Olha só. E por que ele não quer largar a mão do presidente Bolsonaro? Porque o senador Flávio Bolsonaro tem uma boa relação na Procuradoria Geral da União. E para lá, o Ministério Público encaminhou as investigações sobre a Fundação CEPERJ. Então, ele tem interesse em continuar ligado, pelo menos ao senador Flávio Bolsonaro, né? Para se resguardar dessas investigações que foram encaminhadas pelo Ministério Público. É um mundo maluco esse que nós estamos vivendo na política, principalmente aqui na política do Rio de Janeiro e na política nacional como um todo. Mas não vamos entrar nesse aspecto. Vamos nos concentrar aqui na nossa luta. A nossa luta é pela GRAN. E para
que nós consigamos a vitória, é importante acompanharmos esse relacionamento do governador Cláudio Castro com o atual presidente ou com o futuro presidente. Porque ou será nesse governo ou no próximo que será batido o martelo com relação a essa supervisão que foi feita, que considerou a GRAN afrontando o regime de recuperação fiscal. Como sou otimista, eu acredito em uma solução política. Por isso é importante que todos estejam recebendo a GRAN nesse momento, que é muito mais difícil retirar a GRAN de ativos, inativos, pensionistas e sequelados. Politicamente é uma medida que vai gerar muito mais desgaste, seja para o atual presidente, seja para o futuro presidente, do que tirar só dos ativos, que já irá gerar um desgaste enorme. E a nossa torcida, como eu tenho repetidas vezes falado, é para que os ativos não percam a GRAN de forma nenhuma. As pensionistas que estão recebendo não percam de forma nenhuma. Isso já foi incorporado, né? Lá nas receitas familiares, né? E as pessoas já devem até ter criado despesas com relação a isso. Agora, não é justo que todos não recebam. Aí isso tem que ser resolvido. E resolvido com a manutenção da GRAN para os que recebem e com o pagamento da GRAN para aqueles que não recebem. Agora, nós precisamos ficar atentos a esses noticiários, até para não sermos surpreendidos. Reparem, eu comentei 2 artigos publicados na imprensa que sinalizam de modo diferente. Um diz que o governador está se aproximando de Lula, outro diz que o governador não pode, não quer se afastar do presidente Bolsonaro. E não podemos esquecer que o link seria o senador Flávio Bolsonaro, que ainda tem 4 anos de mandato pela frente. Então, mesmo com a saída do presidente Bolsonaro, se isso acontecer, o senador vai continuar. Ele vai continuar sendo importante, né, para o governador, porque o escândalo da Fundação CEPERJ é algo assim gigantesco, né? Gigantesco, e pode acontecer qualquer coisa com relação a isso. Se for realmente provado a existência lá de nomeações com função de exercerem a função de cabos eleitorais, pessoas que eram nomeadas lá e que nem trabalhavam lá, isso é muito grave no ano de campanha eleitoral, principalmente. Isso pode custar até a eleição do governador. Então, é um assunto tenso que nós precisamos acompanhar para não sermos surpreendidos. E a nossa luta continua pela GRAN. Eu espero que, assim que tenha condições, que o coronel de polícia reformado Emir Laranjeira converse com o governador Cláudio Castro, lembre a ele do acordo feito, para que nós cheguemos nas melhores condições, que são todos estarem recebendo a GRAN ao momento que for tomada uma decisão política se a GRAN continua existindo ou não. É isso. Se você gostou desse vídeo,
Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, apresente o canal aos seus amigos. Juntos somos fortes desde 2007 e não podemos perder a nossa esperança de termos o nosso direito respeitado. Só isso que nós queremos, ter o nosso direito respeitado.